Você é daquelas pessoas que quer tudo pronto para ontem? Talvez a tua mente tenha criado uma ilusão de que as coisas funcionam no ritmo da sua própria cabeça. E fica tranquilo porque isso não veio do nada, isso não é só uma coisa da tua cabeça. Isso acontece pela forma como a gente organizou a nossa vida em sociedade e como a tecnologia facilitou a nossa vida. Hoje basta abrir o teu celular e você consegue pedir uma série de coisas que venham na sua casa no mesmo dia ou no dia seguinte. É iFood, Mercado Livre, Amazon, uma infinidade de aplicativos que te entregam as coisas de forma muito rápida, muito fácil, sem que você tenha que sair de casa. E a tua mente fica com uma ilusão de que o ritmo da vida é do mesmo jeito que o ritmo que os nossos aplicativos, que as coisas acontecem nesse mundo virtual. E na verdade não é, e é nesse ponto em que você se frustra, é nesse ponto em que você se sente ansioso e ansiosa e vive num estado de guerra interna. Sabe por quê? Porque internamente você sabe, eu sei que você sabe, que as coisas não funcionam no ritmo da sua cabeça. Só que por um outro lado, esse seu hábito de se precaver, esse seu hábito de estar sempre um passo à frente, esse seu hábito de se preocupar com possíveis possibilidades futuras de problemas que podem nunca acontecer, fez com que você desviasse de algumas coisas, fez com que você conseguisse lidar melhor com alguns problemas que sim de fato aconteceram. Então, dentro de você existe um conflito. Você não sabe até que ponto essa ansiedade que você vive, ela é normal, ela é saudável. Hoje, o que ela te causa é um certo desconforto. No vídeo de hoje, eu vou te explicar se essa ansiedade que você está vivendo, ela é ou não é normal e quando é o momento de você, de fato, treinar a sua mente. Quando é o momento de você mudar esses sistemas. Talvez você ainda não me conheça. Meu nome é Marina e eu atendo pessoas como você todo santo dia. Eu sou psicóloga clínica e hipnoterapeuta, instrutora de yoga e meditação e eu transformo mentes ansiosas em espaços tranquilos. Te ajuda a fazer as pazes com a sua mente. E aqui nesse canal, toda semana a gente tem um vídeo novo sobre como organizar essa bagunça e tirar um pouco do lixo aqui de dentro que tá aí te atrapalhando, que eu sei, tá? Então, pensa comigo. Se esse ruído todo, se essa hipervelocidade que eu tô imersa, tá mesmo atrapalhando a minha mente? Ou eu tenho alguns ganhos, ou é interessante que eu mantenha um certo nível de ansiedade, que isso faz parte da mente humana? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é normal, tá? Porque hoje em dia, uma primeira coisa que você tem que ter claro, não é porque uma coisa é comum e habitual que ela é normal e saudável. Se você pensar em termos físicos, a gente tem quase 50% da população brasileira beirando a obesidade. Isso é comum, se tornou normal no sentido do habitual, mas não é normal para o teu corpo carregar um peso extra, não é saudável para o teu corpo carregar um peso extra. Então a gente normalizou também o desequilíbrio mental. Quantas pessoas você conhece que tomam um remedinho tarja preta, que tomam um ansiolítico, que consideram isso a coisa mais normal do mundo? Então a gente normalizou o desequilíbrio, a gente normalizou a ansiedade, a gente normalizou esse estado descontente, essa coisa angustiada aqui dentro, que a gente está o tempo todo buscando solução, a gente está o tempo todo buscando algo fora que faça com que você se sinta um pouco mais em paz. Então nós normalizamos essa inquietação. Não quer dizer que isso é normal, não quer dizer que isso é saudável, muito pelo contrário. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Não é porque é comum, habitual, que é normal e saudável, tá? Quando a gente pensa em termos de ansiedade, tu tem que entender que ela é filha do medo. Se você me acompanha aqui no canal, você já me ouviu falar isso mais de uma vez, com certeza. Quando a gente pensa em medo, a gente tem que pensar em um sensor de sobrevivência, algo que se ativa dentro do teu sistema, que emite alguns alertas para que você se preocupe, se você se antecipe com relação a determinadas situações que podem ser ameaçadoras para a sua sobrevivência. Um exemplo bem simples e bem bobo. Digamos que você está vendo, que nem agora eu estou vendo de fato, nuvens chegando, né? O tempo está mudando, o vento está entrando, pode ser que chova.
Então, esse meu mecanismo de ansiedade faz o quê? Eu preciso fechar a janela. Se eu não tivesse abrigo, eu teria que procurar um abrigo. Se tivesse frio, eu teria que catar uma lenha para manter minha casa seca e aquecida. Entende? Um mecanismo que faz com que eu me antecipe de forma saudável para garantir as condições. Outro exemplo, eu estou aqui agora gravando esse vídeo para você, me preparei para gravar esse vídeo, organizei os pontos chaves que eu gostaria de falar hoje, que são importantes para você e que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Inclusive, no final desse vídeo vai ter uma tarefa muito simples que já vai te ajudar a sair do padrão ansioso, caso ele seja um padrão que esteja te atrapalhando no seu dia a dia. Então, o que acontece? O coração dá uma leve acelerada, eu respiro fundo, eu me antecipo, organizo as informações na minha mente antes de vir aqui falar para você, faço uma oração para que não passe nenhum carro de boi e os meus 4 cães não resolvam latir ao mesmo tempo, entende? Faço uma organização que previne com que eu tenha um determinado desconforto, com que eu tenha talvez uma confusão mental na hora de transmitir o conteúdo e fique embananada aqui na frente da câmera, isso vai me gerar um desconforto. Então, essa ansiedade fisiológica que faz com que você se prepare para lidar com possíveis situações que estão chegando muito próximas, você já consegue ver elementos dessa situação, isso é uma ansiedade natural. Isso é uma ansiedade normal. Na verdade, eu nem gosto de chamar muito isso de ansiedade, porque a ansiedade hoje em dia ela tem uma carga tão forte, tão pejorativa, que eu gostaria de chamar de outra coisa, né? Mas enfim, não me vem nenhum nome perfeito à mente, mas vamos para esse vídeo de hoje chamar ela de uma ansiedade natural, normal, fisiológica. Quando isso extrapola, que é o que a grande maioria das pessoas está vivendo hoje, pensa lá, ansiedade, filha do medo, medo, um sensor, né, de sobrevivência que vai fazer com que eu leia as informações nesse ambiente e determine se eu preciso me preparar para enfrentar aquilo ou não, se isso é uma ameaça ou não, tá? Quando esse sensor fica desregulado, bem louco, o que ele faz? Ele começa a ler coisas no seu ambiente que, se você olha com um olhar bem crítico, bem afiado, você consegue compreender que aquilo não é ameaçador. Que aquilo não vai fazer com que você tenha que cuidar da sua sobrevivência, da sua existência, em nenhum sentido, ok? Você consegue perceber isso, que aquilo não é uma ameaça, cognitivamente, tá? Aqui, córtex pré-frontal, toda a parte lógica do teu cérebro, consegue perceber, mas todo o teu sistema emocional, esse sensor de alerta, dispara sem que você tenha esse domínio. Quando isso acontece, eu costumo até explicar para os meus clientes que é como se esse sensor de fato ele tivesse hipersensível, hiperestimulado, ele está bem louco, ele está completamente desregulado e ele faz com que você leia situações no seu ambiente que não são por si ameaçadoras, como situações que são ameaçadoras. E aí a coisa fica muito complicada. Por quê? Porque você entra em um estado crônico de antecipação, de preocupação, que faz com que você esteja o tempo todo lendo a vida, pequenos elementos, todo o seu quebra-cabeça, a tua rotina, o teu dia a dia. Você olha tudo como uma potencial ameaça. Se eu vou sair de casa, isso é uma potencial ameaça. Se eu vou ter que lidar com uma situação, por menor que seja, sei lá, vou num supermercado novo, já fica ansioso. Eu quero ir numa exposição. Esses dias eu ouvi uma pessoa me contando, me pedindo ajuda, inclusive orientação psicológica e etc., porque a namorada dele estava indo eles estavam indo juntos para uma exposição e ele não pôde ir e ela de última hora desistiu de ir para essa exposição porque ela estava com medo de ir sozinha. Sendo que eles moram em outro país, é um ambiente extremamente seguro, não tinha por que cognitivamente ela ter medo de ir sozinha. Entende? Então, esse sensor ele ficou desregulado. Isso é uma ansiedade patológica. Isso é na verdade, eu gosto também de chamar de
É quando seu sistema como um todo passa a viver a ansiedade de uma forma crônica. Essa se torna a sua lente perante o mundo. Você coloca lá o óculos da ansiedade e passa a ver tudo com olhos ansiosos. E aí toda a tua bioquímica fica o tempo todo dentro desse sensor disparado de medo, achando que tudo ao seu redor é uma potencial ameaça. E isso é enlouquecedor. Não é à toa que as pessoas vão para o psiquiatra e buscam sim uma medicação, porque é muito cansativo para o teu sistema viver assim. É muito triste, é muito ruim, porque você está o tempo todo tentando se antecipar para poder prevenir possíveis ameaças. Não tem como você controlar a vida. Só que a tua mente, ela tá o quê? Tentando garantir a sua sobrevivência. Ela tá tentando te ajudar. Então, veja, ela não tá errada. Ela só tá desregulada, ela só tá hipersensibilizada, e aí eu não te conheço, eu não sei a sua história. Pode ser que tenha sido por conta da sua história, pode ser pelo excesso de estímulos que você esteja exposto, porque tudo ao nosso redor hoje em dia alimenta sistemas de medo, de competição, de insegurança, de ansiedade. Então, se você não tem essa consciência, se você não tinha, porque agora você tem, esteja atento às coisas ao seu redor, porque tudo sim está te estimulando, entende? Então, tu precisa compreender, além disso, que você não tem nenhum controle sobre a vida. A gente tem uma ilusão tremenda de que a gente só vai ficar em paz, de que a gente só vai se sentir feliz quando a gente conseguir controlar as variáveis e quando a música começar a tocar do jeito que a gente quer, né? Quando a banda começar a tocar do nosso jeito, porque a gente confunde segurança com controle. Esse é um dos maiores equívocos do nosso tempo moderno, confundir segurança com controle, porque se tem uma coisa que a vida é imprevisível. A gente não consegue controlar. E aí, quando você tira o foco de dentro, porque você não tem intimidade consigo mesmo, com a sua mente, você não compreende muitas vezes os mecanismos que atuam aqui, você não tem essa especificidade, essa intimidade, você põe o foco fora e tenta controlar as coisas fora, você está, em primeiro lugar, fadada ao fracasso, segundo lugar, hiperestimulando esse sistema de medo e passando a ler todas as coisas como potenciais ameaças. Por quê? Porque você não controla, entende? Então, nesse ponto em que você já está lendo, talvez, as coisas como potenciais ameaças o tempo todo, a coisa já saiu do nível do que eu chamo de normal. Ela já entrou no nível patológico, a coisa já está desequilibrada, hiperestimulada, e aí é a hora de você começar a organizar as coisas e eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar alguns caminhos e algumas coisas que você pode começar a ajustar na sua mente sozinho, na tua casa, você com você mesmo, né? Começar a perceber que você não é o comandante do universo. Esse é o primeiro ponto. Veja, eu sempre gosto de dar o exemplo da gestação, né? De que quando você, não sei se tu é mamãe, mas você foi gestado algum dia, né? Independente das condições, você esteve na barriga de alguém, todo o seu corpinho se desenvolveu. Pensa lá na tua mamãe gestante esperando você, né? Quando ela estava gestante, ela tinha várias coisas ao redor que não estavam no controle dela, pensando numa gestação tranquila, né? Então, ela tinha vários elementos ali, diversas variáveis que não estavam no controle dela. Tinha todo um corpo se desenvolvendo, bracinho, perninha, pulmãozinho, coraçãozinho. Não era a mãe que fazia com que esses órgãos, com que esse corpo humano se desenvolvesse. Qual que era o papel da mãe? Cuidar dela mesma, da alimentação, do sono e etc. e esperar. E confiar na inteligência da vida, porque você não precisa acreditar em nada, mas você consegue perceber e ver que existe uma inteligência que faz o seu coração bater, que faz o teu pulmão respirar, que faz a tua circulação acontecer, entende? Existe uma inteligência, porque cá entre nós, se dependesse da gente, para o nosso coração bater, para o nosso pulmão respirar, a gente já tinha morrido, todo mundo, porque a gente esquece. E quanto mais ansioso ou ansiosa você é, menos você respira. Mais travada é a sua respiração, mais contida é a sua respiração. Então, se dependesse de você,
não tinha mais ar aí dentro. Você não precisa acreditar em nada para reconhecer que existe uma inteligência que faz com que a planta se desenvolva a partir da semente, que a maçã dê frutos, que você respire, que um bebê se desenvolva. Só que como a gente tem a ilusão de que as coisas acontecem quase que magicamente, muito rápido, basta eu entrar lá no meu aplicativo dentro do meu celular e pedir as coisas e elas chegam até a minha porta, isso cria uma desconexão com essa inteligência. Isso cria uma desconexão com o ritmo natural da vida. Então você se sente o quê? Desconectado, afastado, apartado, brigando com a sua mente porque você tem a sensação, por conta dessa interação com a tecnologia, de que tudo tem um ritmo muito rápido, muito acelerado, quando na realidade não tem. Então eu sei que no fundo você tem essa consciência e é por isso que você está aqui nesse vídeo e é por isso que você está brigando aí internamente sem saber se o que você experimenta na sua mente está dentro do normal ou não. Até porque, como eu comentei no início, ao redor você vê as pessoas tomando remédio tarja preta, você vê todo mundo na correria, a gente normalizou o burnout, a gente normalizou a falta de tempo, a gente normalizou as agendas lotadas. Então você olha, como a gente tem uma tendência à imitação do nosso contexto, você olha ao seu redor e fala, acho que é assim mesmo. Mas daí vem o desconforto. Aí vem essa sensação de que nunca está suficiente, nunca está bom, eu tenho que estar sempre me antecipando. E aí, em que momento você aproveita a sua vida? Em que momento você tem paz? Em que momento você desfruta? Entende? Então é nesse momento que esse sensor desregulado te rouba a sua vida. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio e ele está se sentindo ameaçado o tempo todo. E a sua mente, que tem como prioridade te proteger e garantir a sua sobrevivência, fica buscando informações no seu ambiente com coisas que muitas vezes não fazem o menor sentido para tentar se precaver, se proteger, garantir a sua sobrevivência. E aí a coisa ficou complicada, tá? Calma, que existe um caminho, muitos inclusive, e não é a medicação. Tá? A medicação ela é um dos caminhos e a medicação ela é indicada quando você está muito sensível. Ela vai fazer o quê? Te colocar numa bolha para que você não sinta. Ela vai deixar você adormecido, dormente, menos sensível. Com relação aos estímulos, então você não vai sentir tanto, mas ela não vai mudar o teu sistema de pensamento, ela não vai mudar a tua leitura, ela vai amortecer essa sensação desse sensor desregulado, tá? Então, quais seriam os caminhos? A gente tem que reprogramar esses sistemas. E aí existem infinitas formas. A primeira delas, se você já me acompanha aqui no canal, você já deve ter me visto falar no vídeo de meditação para ansiosos, é uma respiração que te ajuda a sair do padrão ansioso. Então, existem muitos tipos de meditação, de respiração, perdão, e a respiração ela é um caminho. Por quê? Porque ela cria um estado de coerência entre mente e cérebro e faz com que todo o teu sistema nervoso saia um pouco desse estado de hiperexcitação, desse estado de alerta e entre em um estado de mais homeostase, de mais equilíbrio. E isso já vai te ajudar muito. Além da respiração, a meditação tem essa mesma função, o yoga tem essa mesma função, de fazer com que você saia do estado de alerta, desensibiliza o teu sensor. Entende? Que foi por N motivos hiperestimulado, agora você precisa fazer o quê? Dessensibilizar esse sensor. E para isso a gente precisa conectar mente e corpo, porque uma mente ansiosa, ela está o tempo todo desconectada do corpo, ela está o tempo todo vivendo no futuro, ela está o tempo todo criando possibilidades de possíveis problemas e ela nunca está presente aqui agora. Então, esse campo de práticas, ele te ajuda a resgatar essa conexão. E foi por isso, inclusive, que eu criei um curso que ainda não lancei, calma, tenha fé e paciência, para ajudar os meus pacientes, os meus clientes a fazer essa reconexão. Porque eu entendia que muitas vezes só a terapia, só o processo da fala, ou muitas vezes só a reprogramação, que são as técnicas de hipnose que eu trabalho, mais profundas, para ir lá e mudar as engrenagens, a forma como você percebe a vida, elas tinham uma ação profunda, mas pontual. E a pessoa, você que está aí do outro lado, precisa de uma prática que te sustente no dia a dia. Por quê?
Porque se você passou muitas vezes anos com esse sensor hiperestimulado, desequilibrado, supersensível, a tendência é que você volte para o mesmo modus operandi, porque ele é familiar, ele é conhecido e, inclusive, ele te trouxe ganhos. Como eu falei no início, ele fez com que você se precavesse de algumas coisas, entende? Então, o yoga e a meditação, a respiração, elas são essas bases dentro do seu cotidiano que vão fazer com que você estabeleça um novo sistema, um novo paradigma, ou que você seja capaz de, caso você entre no modo desregulado, você seja capaz de retornar para essa homeostase, você seja capaz de retornar para esse equilíbrio e tire o sistema nervoso do estado de alerta, porque hoje em dia a gente não tem esse espaço, a gente é estímulo, 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 notícia, coisa ruim, alerta, alerta o tempo todo, e não existe esse espaço para que o sistema nervoso se reequilibre, porque ele sabe fazer isso. O que a gente precisa é oferecer esse espaço. E aí, em último, o que você pode começar a fazer hoje, agora, é você compreender que tudo ao seu redor está, de alguma forma, excitando, ativando esse sistema ou não. Então, olha para o teu entorno hoje. Olha para os conteúdos que você consome hoje e faz a seguinte pergunta: esse tipo de conteúdo que eu consumo, ele está fazendo com que o meu sistema se ative? Ele está estimulando esse sistema? Ele está fazendo com que eu fique mais ansiosa, com que eu tenha mais medo, com que eu fique mais preocupada? Ok, faz esse pente fino ao seu redor e por uma semana experimenta cortar tudo que te gera ansiedade. Tudo, notícia, grupo de família, relacionamento com pessoas que te deixam ansiosa, seja por comparação, aquelas pessoas blogueiras que você segue no Instagram, que faz com que você se compare e que te deixa ansiosa por não estar tendo o mesmo resultado que ela. Corta tudo por uma semana. E eu quero ver se o seu sistema nervoso não vai começar a sair do padrão. Porque veja, a sua mente, ela é magnífica, fantástica. O que você precisa saber é aprender a trabalhar com ela. É muito simples, como eu sempre falo aqui no canal. É simples, não quer dizer que é fácil. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de toda uma bioquímica que você está habituada a sentir. Lembra que eu te falei lá no início, isso te trouxe alguns ganhos. Isso fez com que você se precavesse e evitasse alguns problemas. Então existe algo dentro de você que está apegado a isso. Por isso que eu te convido a experimentar por uma semana, fazer uma faxina nesses conteúdos que você consome, fazer uma faxina nas tuas relações, dá uma sumidinha, fala que está trabalhando demais, sei lá, dá um jeito, mas por uma semana faz uma limpeza e veja como a tua mente se comporta. No primeiro momento ela vai dar um bugzinho, né? Ela vai estranhar a falta de todos esses estímulos e aí seria interessante você colocar alguma coisa que te agregue no lugar, vai fazer as meditações aqui do canal, consumir esse tipo de conteúdo, experimenta trazer novos estímulos para sua mente e ver como ela responde e ver você começar a sair desse padrão ansioso, porque eu sinto me informar, ele não é normal. A gente normalizou, mas isso não é normal. Isso não é saudável e dá para viver de outra forma. Mas você precisa assumir a responsabilidade pela sua mente, porque não é nem o psicólogo e nem o psiquiatra que vai fazer essa mudança aí dentro. Só você é capaz de fazer. Só você é capaz de se responsabilizar e tomar essas atitudes de ir lá e lapidar, limpar, silenciar todos esses estímulos que estão cotidianamente hiperestimulando esse sensor. Tá? Experimenta, depois me conta aqui no canal como é que foi a sua experiência, se você tiver coragem de fazer, porque se você está vendo esse vídeo até agora, eu desconfio, eu acredito inclusive que você vai fazer isso e experimentar, ok? Conta aqui pra mim no canal. E no próximo vídeo eu vou te contar como parar de se preocupar, porque a preocupação é a irmã gêmea da ansiedade. Como eu te falei no início também, toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal e eu vou te ajudar a fazer um pouco mais as pazes com a sua própria mente. E eu te vejo em breve. Um grande abraço!